Sportsbet.io, aqui dá mais green, vem pra IO. Boa tarde para você que tá aqui acompanhando o canal do Denilson Show com a gente. Mais um episódio sobre a Copa do Mundo Feminina, dessa vez para falar sobre os jogos da semifinal e também a grande final que vem aí no próximo final de semana. Tô aqui com a Aline Fanelli, como sempre. Boa tarde, Aline. E aí, Dil, tudo certo? Boa tarde. Chegou, hein, a grande final, disputa de terceiro lugar. Que Copa que a gente acompanhou. Eu acho que, assim, a gente vai falar muito disso com a nossa convidada também, mas eu acho que é uma final muito merecida. Com certeza, duas equipes que vêm crescendo bastante, né, no futebol feminino de seleções. E uma Copa mais longa do que a gente estava acostumado pro futebol feminino, né, do mesmo tamanho da masculina, a última que aconteceu. Então, foi uma Copa muito divertida pra gente. A gente vai falar bastante sobre isso. E com a gente, pra conversar, está aqui Anita Efraim. Tudo bem? Tudo bem, gente. Obrigada pelo convite. Muito bom estar aqui com vocês. Eu tô muito feliz de estar aqui, mas já tô um pouco triste que a Copa tá acabando, porque foi muito bom ver essa Copa acontecer e muito ansiosa pela final também. Eu acho que essa Copa só teve uma coisa ruim. O quê? O fuso horário. Ah, é Sim. verdade. E a eliminação do Brasil. Também, né? Tá, deixa duas abaixo. coisas então. Mas uma aqui e outra aqui, né? Enfim. Não, o fuso horário foi bem cruel. Quando eu tinha jogo às 7 da manhã, eu comemorava muito. Falava, finalmente vou poder ver um jogo num horário razoável. Porque Sim. jogo 3h30, 4h30, a privação de sono foi constante ao longo desse último mês. E a final acontece às 7 da manhã do domingo, né? Graças a Pelo Deus. menos não vai ser um jogo às 4 da manhã pra gente ter que acordar, porque eu acho que vai ser um jogaço. Espanha e Inglaterra, pelo menos pra mim, são duas das seleções que eu mais gosto. Eu acompanho muito a Espanha por causa do Barcelona feminino, então eu criei um apreço muito grande pelas jogadoras. E a Inglaterra, a gente vem falando desde o começo que a gente acha que é a favorita pra esse título, né? O que você pensa sobre esse jogo? Olha, eu acho que a Inglaterra é a favorita, muito por um jogo coletivo extremamente consistente, uma defesa pouquíssimo vazada. Se não me falha a memória, até aqui a Inglaterra tomou 2 gols a Copa do Mundo toda. Um da China, mas também num jogo que já tava num ritmo, né, sei lá, acho que tava 5-0 quando a Inglaterra toma o gol, então já não tava mais com aquele compromisso defensivo. E o segundo gol nesse jogo contra a Colômbia, que na minha opinião foi mais uma falha, né, da Mary Earps, e agora tomou o terceiro gol, agora também nesse jogo que precisou virar na semifinal contra a Austrália. Mas 3 gols a competição inteira, então é uma defesa extremamente sólida e é isso, um jogo muito coletivo, que passa por jogadoras que são todas bem importantes. As alas acho que tem um papel fundamental. E aí você chega no ataque com a Hemp e com a Russo, é muito difícil parar essas jogadoras. A Espanha tem um contexto um pouco diferente, né? Uma federação espanhola que não deu todo o suporte que essa seleção precisava e merecia, mas com talentos individuais absurdos. Então eu acho que isso tende a colocar o nível de competição muito pro alto. Aposto na Inglaterra, mas não vai ser surpresa nenhuma se a Espanha sair campeã. Com certeza. E nesses jogos da semifinal, que eu achei ótimos jogos, por sinal. Muito bons, muito bons. O primeiro foi Espanha e Suécia. Sim. E eu acho que foi um confronto até mais equilibrado do que Austrália e Inglaterra. Eu vi dessa forma. E era um jogo que eu não tinha certeza se a Espanha ia passar. Eu acho que era um jogo muito em aberto ainda assim. Só que muito pelo talento individual, né? Que a Espanha acabou se destacando. Sim, um jogo muito mais pegado, né? Aos 89 minutos ainda estava tudo aberto. Todo mundo achando que ia pra prorrogação e a Espanha consegue esse gol. Mas eu tô com você, né? São esses talentos individuais que fazem muita diferença no time da Espanha, mostrando que é uma equipe que é muito além da Alexia Putellas, né? Óbvio que ela é uma jogadora de quem todo mundo espera muito, mas que tem vários outros talentos que podem desequilibrar essa partida. Mas concordo com você, é um jogo bem mais equilibrado. E já falando de terceiro e quarto, acho que a Suécia chega favorita para conseguir ficar em terceiro lugar, apesar da minha torcida para as australianas. Sei que você vai discordar de mim, né? Não. Sua seleção queridinha dessa Copa foi a Suécia, vai. Então, foi, mas assim, eu vi esse jogo muito da Espanha com a Suécia. A Espanha, ela chegou uma equipe muito pronta. A Alexia Putellas, ela vinha de uma recuperação de lesão e uma lesão de ligamento é uma lesão bastante complicada, realmente. Sempre a jogadora tem um pouco mais de dificuldade de voltar e pegar o seu ritmo, tanto essa questão do planejamento, né? Tudo foi feito para que ela também pudesse chegar no momento decisivo, com condições de jogo. Então, eu sempre vi a Espanha com uma seleção mais pronta do que a Suécia. A Suécia estreou com um desempenho até um pouco abaixo. Para mim, a Suécia foi se encontrando um pouco mais durante a Copa do Mundo. Ainda que
com dificuldades técnicas. Então, o nível da Espanha, tecnicamente, é maior do que, tecnicamente, o nível da Suécia. Mas é uma equipe muito forte. Até me surpreendeu, porque eu achava que a Espanha pudesse sair na frente logo na semifinal. E não, a Suécia conseguiu levar isso até ali os minutos finais. E foi um jogo muito emocionante. Acho que a gente teve um jogo de muito alto nível, de muito estudo. As equipes muito preparadas, acho que 2 jogos de semifinais, no nível que essa Copa do Mundo mereceu. Acho que a gente teve uma grande Copa do Mundo. Agora, com relação à disputa de terceiro lugar, primeiro falando da Suécia, eu acho que a história da Austrália é uma história muito legal. E eu acho que merecia ser coroada com uma terceira colocação. Por tudo que a Austrália vem fazendo na Copa do Mundo, pro país, para as crianças. E a gente sabe que o futebol na Austrália não é o primeiro grande esporte. Então ainda tem todo esse desafio. Imagina você não ser o primeiro grande esporte do seu país e ter que motivar as pessoas, levar as pessoas para o estádio, construir uma história, continuar uma história. Então, eu acho que pela história da competição, eu gostaria que a Austrália ficasse com a terceira colocação, apesar do meu amorzinho pela Suécia. Cara, eu acho que uma coisa que me pega muito em todo esse entorno do futebol feminino na Austrália é que a própria liga australiana é semiprofissional. Então, as atletas, muitas vezes, a maioria, precisam ter um emprego para se sustentar e também jogar futebol. A gente tá vendo aqui a Sanker, ela, por exemplo, joga na Inglaterra. Então, as jogadoras precisam sair da Austrália para ter um sucesso na própria carreira. E eu acho muito difícil essa equação, porque, tá indo muito bem a Austrália, também tô torcendo pra elas fazerem história, porque é muito lindo você ver as meninas, né, as crianças falando in 10 years I'll be playing the Matildas e coisas do tipo, é muito emocionante, mas não pode dar esse tom de que, tá tudo bem, já deu, foi suficiente, o que a gente tem de investimento agora já banca o futebol feminino, porque não é verdade, né? E você vê como tem potencial com esse pouco investimento. Elas fizeram até um vídeo logo antes da Copa começar, pedindo a profissionalização, lembrando que acho que até 2013 elas não tinham quem lavasse os uniformes delas. Elas lavavam o próprio uniforme há 10 anos. É muito surreal pensar nisso. Então, acho que fica essa dualidade de, olha que incrível a modalidade crescendo, mesmo sem ser a principal modalidade do país, o esporte do país, e, por outro lado, não é suficiente, ainda é preciso ir além. E aí a gente tem a Inglaterra como o maior exemplo de como esse investimento muda a história do país. Mas eu acho que até uma coisa não anula a outra, né, Júlia? Porque ainda que a equipe consiga uma terceira classificação, é para que as pessoas olhem e digam, olha, eu acho que a gente precisa investir mais porque a gente tem jogadoras talentosas e que podem chegar longe, né? Com certeza, e ainda mais com o pessoal lotando estádio, teve uma recepção muito boa pelo público. Então, teve vários vídeos das crianças, mulheres, famílias acompanhando os jogos. Então, eu acho que com esse aumento de visibilidade dentro do país, já é uma forma de impulsionar isso e mais pessoas também exigindo essas melhorias, né, que a federação pode oferecer para o futebol feminino. A cobrança, né, também. Isso Sim. que é legal. Não só... A pressão aumenta. Não só entre elas ali, acho, né? Mas também com o público, com toda essa visibilidade, com tudo que se criou, né? Aí é uma porta aberta para que esse investimento, ele aumente, né? Total. E chegar já numa próxima Copa do Mundo com muita moral. Tipo, não, assim, independente do resultado de terceiro e quarto, esse jogo já num horário mais insalubre, né? 4:30 da manhã, no sábado. Estarei lá, tá? Estará lá, mas insalubre o horário. Não queria te desmotivar, mas... Concordo. Que hora você vai ter que acordar? Vai, 2 da manhã? 4... Vai umas abrir uma 2:30. hora antes? Que Umas delícia. 2:30. Gostoso. 2:30, 3 horas. É Acorda, tranquilo, mas acorda. assim, dá pra você, sexta pra sábado, de repente, E é uma direto. saída, né? Isso aí só Dá- vai direto, Vai sem comer um mais chance. negocinho, né? Enfim. Mas o que eu queria falar é que, assim, às vezes as pessoas que estão acompanhando a gente ouviram muito Matildas e não sabem a origem, né, do nome. Foi, na verdade, pouco antes da Copa de 1995 que uma emissora de TV da Austrália decidiu criar, em conjunto com a Associação Australiana Feminina de Futebol, um concurso para escolher esse apelido para a equipe. Então, através do voto popular. E as Matildas foram a opção mais votada. E aí, segundo o site da Federação Australiana de Futebol,
Algumas jogadoras na época ficaram incomodadas com esse apelido, não gostaram, mas isso mudou com a história. Depois houve um costume, claro, quando isso acontece por uma primeira vez, você tem um certo estranhamento. E hoje todo mundo fala Gol Matildas, e o apelido pegou demais. Eu acho isso muito legal. Eu acho um apelido muito legal, muito divertido, né? E ter essa Copa, essa seleção recebendo a Copa do Mundo, eu acho que foi muito simbólico pra gente ver como que... Primeiro, apesar de não ser um futebol que tá muito desenvolvido por lá, como vocês falaram, ainda é semiprofissional... eu acho que é um esporte que é muito abraçado. O futebol feminino na Austrália, ele nunca foi visto... Já foi visto, claro, mas há anos não é visto como um tabu, por exemplo. Então, eu acho que, no geral, eles abraçam muito mais a modalidade. Então, serve de exemplo, pelo menos pra gente que tá vendo. Porque o Brasil tem chance de sediar a próxima Copa. Tem chance de acontecer aqui. Então, eu acho que é um movimento muito impressionante, né? Então, e o fato dessa Copa ter recebido mais visibilidade também ajuda a viralizar esses momentos. Então, o pessoal cria, eu acho que uma simpatia maior pelas torcidas, pelo futebol feminino e entende, nossa, eu quero que isso aconteça aqui. Porque ia ser muito legal, imagina. Então a gente precisa olhar dessa forma também. E eu acho o apelido Matildas muito bonitinho. Eu adoro. Eu acho legal, acho que tem carisma, que cria uma identidade própria e tudo mais. E uma coisa que também é interessante em relação à Austrália é que a seleção feminina teve um desempenho muito melhor do que a masculina. E eu acho que isso dá uma mexida, né, com toda essa... Estrutura. Exato, né, de colocar o futebol como um esporte masculino. E até você vê o contra-exemplo é o Brasil, que como a seleção feminina acabou decepcionando bastante, isso foi muito usado para atacar a modalidade porque elas não conseguem chegar mais longe e afins. Então, o quanto esse sucesso, ele é importante também, né? Não que justifique nenhum ataque, óbvio que não, mas que eu acho que isso fez muita diferença também para essa motivação da nação como um todo, sabe? Na Austrália. Acho que isso é muito legal também. E é um caso parecido com o dos Estados Unidos, né? Que nessa Sim. Copa acabou decepcionando, mas é uma seleção gigante no futebol feminino. Então, antes da seleção masculina ter grandes jogadores, que agora a gente vê alguns jogadores com mais importância no cenário mundial, mas ainda assim, antes disso, a seleção feminina já era consolidada, vencedora desde sempre. Então eu acho que o pessoal criou uma simpatia um pouco maior, e isso até acabou impulsionando um pouco o futebol masculino, que era um pouco deixado de lado no país, né? Mas eu vejo muito isso dessa forma também. E você falou da semi-profissionalização, né, do futebol feminino na Austrália, mas a gente pega outros exemplos durante essa Copa do Mundo de locais que o futebol feminino não é profissional e de equipes que conseguem fazer uma campanha legal. Mas assim, por exemplo, Itália. Estamos falando da Itália. A Itália profissionalizou o futebol feminino na temporada passada, que começou em setembro, se eu não me engano. Então, assim, em setembro de 2022, a Itália profissionalizou o futebol feminino. É uma caminhada muito longa e muito difícil, né? Mas aos poucos a gente vê a importância disso. Não, total. E, por exemplo, no Chile, que também foi profissionalizado recentemente, o Chile ficou fora na repescagem pro Panamá. Uhum. Entendeu? Baixo astral o negócio. Mas você vê que as consequências, elas estão aí. Você demora pra profissionalizar e dificilmente vai acontecer o que aconteceu com a Austrália, né? Não dá pra tomar a exceção pela regra. Não, a regra é a Inglaterra, é a Espanha, é os Estados Unidos. Aqui nessa Copa decepcionaram, mas que são as maiores campeãs da história. Mas você vê os países que profissionalizaram mais recentemente decepcionaram demais. Por exemplo, Marrocos foi muito melhor do que a Itália nessa Copa do Mundo. Né? A Itália acabou eliminada naquele jogo contra a África do Sul, que foi emocionante demais. E várias nações africanas estão investindo muito no futebol feminino e conseguiram, das 4 classificadas, 3 passaram para as oitavas de final, sabe? É histórico. E então já não tem, eu acho que isso mostra também o quanto o mapa do futebol feminino mudou, né? Essa descentralização, porque não é mais porque tem, porque tem um pouquinho mais de dinheiro, um pouco mais de organização, um país europeu, no caso da Itália, que vai passar com certeza. Tá claro que não. Acho que isso é uma das coisas mais legais dessa Copa do Mundo, essa descentralização do futebol feminino, pra Austrália se destacando, Marrocos se destacando, em vez de a gente sempre olhar para Estados Unidos e Europa. Lembrei daquele gol contra da Itália, que a Que zagueira loucura. vai recuar pra goleira sem olhar. Nem olha. E aí a bola vai direto pro gol. Essa imagem foi uma das imagens dessa Copa do Mundo, vai.
Foi. E aí eu acho muito legal que isso tenha sido tão normalizado, sabe, gente? Porque há 4 anos, todo mundo sabe que se tivesse rolado um lance assim, e deve ter rolado, né? Teve 13-0 e coisas do tipo, todo mundo ia falar várias do futebol feminino e agora é meio, um lance bizarro do futebol que acontece. Na Copa Masculina também acontece. Então eu acho que essa normalização dos erros também é muito importante pra gente sentir o quanto a modalidade evoluiu, sabe? Com certeza. E eu acho que muito disso é por conta do aumento das seleções na Copa do Mundo também, né? Também. Então, algumas seleções que normalmente não teriam oportunidade conseguiram se classificar e fazer campanhas que foram surpreendentes. Então, isso também, além das campanhas, eu acho que é um impulso para as federações, né? Então, já que uma seleção que normalmente não teria tanta chance de classificar, por exemplo, o Panamá, é uma seleção que, se você olhasse uma Copa mais enxuta, com menos equipes, provavelmente não se classificaria. Só que agora elas têm uma motivação, né? Então, se você tem mais seleções participando, mais federações vão querer se profissionalizar para ter a oportunidade de disputar essa Copa do Mundo, fazer uma boa campanha. E sobre os lances que vocês falaram, por exemplo, no último final de semana teve o lance do Lucas Perry contra o Inter, que foi... Sim. Exato, verdade. E não muito bem repercute lembrado. da mesma forma, porque aí o pessoal pega o vídeo e fala, nossa, olha o nível do futebol E o feminino. resultado do jogo também acaba contribuindo pra você não falar tanto, né? Sim, com certeza. Mas a gente já viu vários lances bizarros dessa forma. Então, o pessoal sempre pega, coloca as mesmas legendas. Nossa, olha o que aconteceu no futebol feminino. Não coloca nem o time, nem a jogadora, não coloca nada. Coloca no futebol feminino. E ninguém tá nem aí, né? Eu lembro que teve uma jogadora do Liverpool, uma zagueira do Liverpool, que em um jogo pela Nova Zelândia, ela fez 2 gols contra uma zagueira. E isso repercutiu de uma forma, porque ela é uma ótima zagueira, ela contribuiu na campanha de acesso do Liverpool, e foram, tipo assim, foi um lance de azar, assim, os 2 lances foram muito de azar. E eu lembro que todo mundo pegou o mesmo corte do jogo e ficou repercutindo da mesma forma. Então é um negócio que a gente vê acontecendo com muita frequência, e eu acho que nessa Copa até diminuiu um pouco. Porque eu sinto que o pessoal fica esperando, né? Tipo, tem um 10-0 na Copa pra você poder comentar e falar assim, nossa, precisa diminuir a trave. Porque é muito simples fazer isso, ganhar like. A gente teve um começo ali de 2 primeiros dias com um pouco mais de resistência, mas aí depois acho que tudo deslanchou como tem que ser, né? Não, total. Acho que sempre tem, né? Essa galera que fica meio esperando acontecer alguma coisa pra soltar um comentário inconveniente ou algo do tipo. Mas acho que também teve... Muitas forças se juntaram nessa Copa do Mundo para mudar esse posicionamento, sabe? Muitas pessoas que têm influência, que têm relevância para tratar o futebol feminino com normalidade, que é o que tem que ser. Não adianta achar que realmente vai ser igual ao futebol masculino por diversos motivos. Até a gente falou esse negócio de diminuir a trave, e várias pessoas vieram me questionar ao longo dessa Copa do Mundo. Você não acha que deveria diminuir a trave, coisas assim? Eu falei, olha, não. Eu acho que deveria ter uma melhor preparação das goleiras desde pequena, porque as goleiras não começam a treinar com a mesma idade que os goleiros. Eu tenho um sobrinho de 6 anos e ele quer ser goleiro. Ele tem 6 anos e ele faz treino específico de goleiro. Vocês acham que tem alguma menina hoje que com 6 anos faz treino específico de goleiro? Não tem. Não tem. E é uma evolução gradativa também. Exato, isso, as né? gerações vão mudando. E o que eu acho importante as pessoas entenderem também é que o futebol, ele não pode, feminino, ele agora não pode ter impeditivos. E você trocar a trave já vira um impeditivo. Sim. Você tem que ter uma logística em que o gol é diferente, em que o tamanho do campo é Tem que diferente. trocar o gol toda vez que for jogar. E isso é um impeditivo para as mulheres jogarem. A gente não pode ter nenhum impeditivo. Se no sub-20 o gol não é menor, por que no feminino o gol vai ter que ser menor? Talvez tenha que entender que uma bola que talvez no masculino não entraria, talvez no feminino entre. E não tem problema. É futebol igual, porque mulher, na maioria das vezes, acaba sendo um pouco mais baixa. A estatura média de uma mulher é menor do que a de um homem. É um jogo um pouco diferente, como várias outras modalidades são. O que a gente não pode é criar empecilhos para as mulheres jogarem bola, como já foi criado durante muito tempo. E eu acho que até nas questões de tamanho de campo, que o pessoal fala, isso tem muito a ver com a preparação que vem desde a base. Porque se uma jogadora não tem a preparação de um jogador, como que ela vai se manter numa intensidade tão grande por 90 minutos da mesma forma? Isso não existe. Então,
Alguns exemplos de jogadoras que têm uma preparação muito boa, elas sobram no futebol brasileiro. E eu digo, não sobram numa forma ruim, como se fosse, tipo, uma discrepância. Mas elas têm... A gente percebe. Então, por exemplo, a Bia Zanerato é uma jogadora muito forte, com uma preparação física muito boa. No futebol brasileiro, no campo, ela se dá muito bem, porque ela é uma jogadora que foi preparada, que tem a capacidade de correr o campo inteiro e sentir muito pouco. É uma jogadora que se lesiona pouco. Então, a gente vê que se esse trabalho fosse feito com mais frequência, desde a base, desde mais novas, porque futebol de base feminino tá começando no Brasil, digamos assim, mas ainda, primeiro, tem poucos anos e também tem poucas categorias de base, né? Então a gente vê sub-17, sub-15 até, só que não são pouquíssimos os clubes que, eu acho que só clube menor, assim mesmo, que tem uma estrutura de futebol de base voltado para crianças, para meninas que ainda são muito jovens e querem jogar futebol. Então a gente vê meninas treinando no meio de homem, até a diferença física quando você é mais nova não é tão grande, né? Mas ainda assim seria bom ter uma preparação específica para as mulheres que querem jogar da mesma forma. Então a gente tem uma evolução que ainda é muito recente, que tende a melhorar, só que não tem como exigir algumas coisas delas que no futebol masculino existe há décadas. E eu acho que tem um ponto nisso que a Júlia falou, que é assim, eu tenho 33 anos. Quando eu tinha os meus 15, 16, eu jogava. Mas na minha cidade, em São João da Boa Vista, não tinha campo. A gente não tinha como jogar no campo, era futsal. Não tinha, fui pisar no campo para fazer um jogo com 17 para 18 anos. Então, assim, com certeza é uma dificuldade que milhares e milhares de milhões de cidades no Brasil enfrentam. Porque ou você tem o campo, mas você não consegue juntar tantas jogadoras assim a ponto de, por exemplo, você fazer um 11 contra 11. Então, essa dificuldade, ela começa de lá de baixo. Diferentemente das crianças. Dos meninos, né? Porque todos eles vão pro campo já desde... Quando a gente fala de clube, o jogador ele só pode alojar com 14 anos, segundo a lei. Menos de 14 anos, ele não pode ficar em alojamento de clube. Então, dos 7, mais ou menos, até essa idade, eles têm períodos de treinamentos nos clubes. Então, às vezes, vão e passam uma semana, voltam, fazem uma competição, voltam. O acompanhamento, ele é desde cedo. E diferentemente das meninas, porque às vezes esse acompanhamento não existe. E aí, elas chegam lá com seus 14, 15 anos para fazer a peneira, para tentar entrar na base de uma equipe que possa dar visibilidade para ela. Então, essa estrutura, ela ainda é muito difícil. Toda essa parte de descobrir talentos, né? Eu comecei a jogar futebol ano passado. Futsal, né? Eu jogo futsal. Mas comecei ano passado. E aí eu tava tendo uma conversa com o meu sobrinho de 6 anos, que ele joga futebol há mais tempo que eu. Olha que loucura isso, ele tem 6 anos e eu tenho 28. E ele joga futebol há mais tempo do que eu, porque desde que ele tem 4 anos, ele tem a oportunidade de em qualquer lugar ir brincar com uma bola. E eu que não tive nenhuma trava na minha vida de, não, você é mulher, então você não pode gostar de futebol, etc. Mas nunca tive incentivo, na escola as meninas não jogavam futebol, etc. Então também essa parte de descobrir talentos, ela é difícil. Eu tenho certeza que as meninas que jogam comigo no Tamanca, amo muito todas, poderiam, muitas delas, ter feito uma carreira no futebol, em algum momento. Mas pela falta de oportunidade, nunca aconteceu. E até, não sei se todo mundo sabe disso, mas eu descobri, antes de ontem, que a Inglaterra proibiu o futebol feminino, assim como o Brasil, por 50 anos. De 1921 a 1971, a Inglaterra proibiu o futebol feminino por lei também. A federação disse que era um esporte inadequado. Tava todo mundo reclamando, a galera estava reclamando, então eles proibiram porque era inadequado para mulheres e não ia rolar mesmo. E para reverter esse cenário foi muito investimento, porque o que é a Premier League feminina hoje é um absurdo. Só que isso precisou, para reverter essa situação, você precisa de muito investimento, que é uma coisa que o Brasil não fez. Quando cai a proibição, não é que venha um investimento massivo no Campeonato Brasileiro Feminino. Não, voltou em 2014. Pelo contrário, né? Demorou demais. Exatamente. Eu acho que tudo isso reflete também o que a gente viu acontecer com o Brasil nessa Copa do Mundo. E foi a federação que proibiu? Foi. Então eu acho que é até um pouco de culpa, né? Porque eles proibiram isso de alguma forma e aí decidiram compensar. E já no Brasil não foi a federação que proibiu, foi o governo. Então eu acho que até por isso acabou ficando escanteado mesmo.
É uma loucura isso, né? 50 anos, mas... Tanto que as primeiras Copas, elas não participaram. Elas não estavam em 91, aí elas estavam em 95, não estavam em 99, não estavam em 2003, e a partir de 2007, aí a Inglaterra começa a ir para todas as Copas, e agora chega numa final pela primeira vez. Mas você vê quanto tempo demora para esse processo realmente dar resultado, sabe? E aí, desculpa, gente, eu assisto o Santos todo fim de semana, meio de semana, não assisto mais porque não tem competição que o Santos esteja no meio de semana. Mas ver elas jogarem, o futebol em si é muito melhor do que ver o meu time feito de homens jogar, sabe? Mesmo que não mexa com os meus sentimentos da mesma forma. Então eu acho que também essa Copa quebrou totalmente essa questão, porque a qualidade técnica que a gente viu nos jogos, em vários, foi muito alta. E assim, eu estive em Londres recentemente e eu fui no Emirates, no estádio do Arsenal. Eu fiquei muito impactada com o espaço que eles dedicam para a equipe feminina no estádio. É uma coisa, assim, impressionante. Eu não vi isso em nenhum estádio que eu fui, pelo menos daqui, que eu conheci, que eu tive a oportunidade de ver sala de troféus. É um espaço, assim, muito grande, e depois eu até procuro a foto aqui para ler para vocês, porque é o time da Inglaterra com o maior número de títulos, então tem os troféus, e como eles valorizam, e é por isso que eu acho que também a gente fica muito feliz com essa chegada da Inglaterra a uma final de Copa do Mundo, justamente por isso que você disse, pela construção, pelo desenvolvimento, pelo investimento. Isso tem que ter merecimento, isso tem que ser coroado. O trabalho que elas fazem é um trabalho incrível. Com o título da Euro, veio a finalíssima, a Sarina técnica chegando a mais uma final de Copa do Mundo, primeiro com a Holanda e agora com a seleção da Inglaterra. Então, assim, as coisas boas, elas podem dar frutos, elas precisam dar frutos, e por isso fica aí a minha torcida para a Inglaterra na final. Ah, eu tô com você. É que eu gosto muito da seleção espanhola. Tá tudo bem. Mas eu... Não, eu coloquei dinheiro na Inglaterra. No começo da Copa. Então, eu vou ter que torcer pra Inglaterra ganhar. Só que eu não ia ficar nem um pouco triste se a Espanha ganhasse, porque eu gosto muito do Barcelona. A equipe feminina do Barcelona eu acho que é muito legal de assistir. E, claro, tem uma disparidade muito grande na La Liga, né? É uma liga que ainda não evoluiu no ponto da Premier League, que é mais equilibrada. Só que eu acho muito legal de assistir. E também o Barcelona é uma equipe que acabou de ser campeã da Champions, que fez uma partida incrível na final com o Wolfsburg, que foi muito divertida de assistir. Gosto muito da Alexia Putellas, a Aitana Bonmati tem meu coração, acho ela uma fofa. Então eu tô meio dividida, assim. E nisso que você falou do Arsenal, eu lembrei que umas 2 temporadas atrás, o Manchester City foi campeão da Premier League e da Women's Championship, que é a liga feminina. Então, e eles fizeram, é claro, o tratamento é um pouco diferente, porque a equipe masculina tem mais visibilidade, só que eu lembro que eles fizeram várias campanhas, tipo, fotos de título dos dois juntos, o feminino e o masculino. Teve uma, tipo, parabenização em conjunto também das duas equipes. Então, eu acho isso muito legal. Tipo, eles realmente colocarem... É lógico que não vai ser o mesmo patamar, porque o Manchester City masculino ganha a Premier League, sei lá, 6 dos últimos 7 anos. E tem uma disparidade muito grande ainda no tratamento, só que eles fazem os esforços de colocar o futebol feminino em um patamar e incluir junto com o masculino pro pessoal falar, olha, o feminino também ganhou, que legal, vou começar a acompanhar. E essa diferença do tratamento é o que vai trazer mais gente pro futebol feminino também. Não, total. Eu acho que os clubes e as federações têm muita responsabilidade nesse processo do futebol feminino, e eu até acho que é muito importante que clubes e federações tirem o futebol feminino desse lugar de coitado. Ai, elas foram guerreiras. Ai, elas se esforçaram. Tipo, óbvio que existe uma disparidade muito grande, mas elas precisam ser tratadas como que elas são, atletas profissionais. E a cobrança faz parte do futebol. Pô, nós torcemos para os times masculinos e a gente cobra muito. A gente vai, a gente xinga, a gente reclama. E com elas, eu acho que tem que fazer a mesma coisa. Porque é assim que se trata o futebol e elas praticam futebol, sabe? Por exemplo, a Oshoala, jogadora do Barcelona feminino que é sul-africana. Certo? Não tô errada não, né? Não, ela é da Nigéria. Desculpa, Nigéria. então. Vai cortar isso depois, né? Alguém Não, edita. vai pro ar, pode ficar tranquila. Tô muito triste. Pode ir, não tem problema, acontece. Foi mal, Errar é humano. gente. Errei pro moleque. Errar é humano. Tá bom. Então vamos de novo. Vou refazer a frase mesmo que não tenha corte. A Oshoala, que joga no Barcelona, mas é uma jogadora nigeriana. A Nigéria que foi muito bem nessa Copa do Mundo. Foi muito bem. E
bateu de frentezíssimo com a Inglaterra, inclusive. Olha ela aí, obrigada, gente. Ela tinha muita responsabilidade com a Nigéria, porque ela foi campeã da Champions com o Barcelona. E ninguém olhava pra ela e falava assim, não, mas coitada. Não, as pessoas olhavam pra ela e falavam, é a Oshoala, ela tem que fazer a diferença nesse time. Então eu acho que isso é uma forma que o futebol feminino precisa ser olhado dessa maneira, sabe? Com essa cobrança. E se a gente cobra que tenha profissionalismo por parte das federações, eu acho que a gente tem que olhar para elas como profissionais, não nesse lugar de coitadas, Eu sabe? vou te fazer uma pergunta em cima disso, mas eu achei aqui a foto dos troféus do Arsenal. E aí tem uma plaquinha que fala que o Arsenal ganhou mais troféus do que qualquer outro clube inglês no futebol feminino. E ganhou o maior número de títulos domesticamente, né? Nos campeonatos locais. E aí tem aqui 50 títulos, basicamente. Uma UEFA Champions League também conquistada. Então, é uma história gigantesca do Arsenal. E aí eu acho que não dá pra deixar de citar como isso fortalece o futebol inglês. Mas o que eu queria te perguntar com relação a isso, você falou, a gente não pode ficar, foram guerreiras e tal. Você não acha que passa um pouquinho pela cobertura? E aí uma autocrítica pra nós, jornalistas? Muito, nossa. Que, Você abriu a assim, caixa de Pandora de tudo que eu tenho pra dizer sobre isso. É uma cobertura diferente da cobertura do futebol masculino? Total. Eu acho que a imprensa, no geral, e aí eu vou me colocar no meio pra não dizer que as outras pessoas estão errando Claro. eu não, nós todos. Eu acho que eu peso muito pro outro lado, entendeu? Eu acho que eu cobro muito mais do que as pessoas acham razoável. Quando o Brasil foi eliminado, hablei e um monte de gente não ficou muito feliz. E eu entendo. E eu acho que o que acontece é que a gente vive numa corda bamba, porque se você critica com muita força, você também tá dando muita munição pros haters, entendeu? E aí, ao mesmo tempo, não é legal você ficar tratando elas como coitadas, porque essa foi a Copa Feminina, por exemplo, o Brasil teve mais estrutura, mais investimento, uma técnica escolhida a dedo por ter sido campeã já, por ter passado por Estados Unidos, por ter passado por Suécia, etc. Jogadoras que jogam em grandes clubes do mundo. Então, essa era a maior oportunidade que o Brasil tinha de chegar longe. E foi a maior decepção desde 1995. Então, eu acho que é muito difícil equilibrar, sabe? Quando você tá na TV aberta falando sobre isso, que não é o meu caso, mas eu entendo a dificuldade de dosar essa crítica, de ficar com medo, porque você tá falando com um monte de gente que não consegue entender o contexto da proibição governamental do futebol feminino durante tantos anos. Mas eu não gosto da postura. Eu acho que sim, a imprensa é muito responsável por isso, mas eu não gosto da postura de coitadismo. O Brasil tinha sim que ter ido mais longe. Era um grupo que tinha o Panamá e a Jamaica. Não tem nenhuma justificativa para o Brasil não ter chegado nas oitavas, de não ter feito um gol na Jamaica. Não existe uma justificativa para isso. Mas eu entendo quem tem esse receio, porque o futebol feminino é extremamente atacado. E sempre vão usar isso pra diminuir a modalidade como um todo. Então, eu acho que essa é a sinuca de bico, sabe? Mas você acha que isso passa só por essa questão comunicação com o torcedor? Ou também em si, na maneira como a modalidade é tratada com relação a técnicos ou técnicas, jogadoras, a comandos de clubes? Eu acho que existe uma relação muito diferente da imprensa e do futebol masculino com a imprensa e o futebol feminino. O futebol masculino tem uma blindagem muito maior. Você precisa... Bom, você sabe melhor do que eu. Quantos processos você precisa pra chegar num jogador, pra chegar num técnico? Mas o feminino não tá diferente não, viu? Eu acho que não. Mas pode ser que agora. Mas quem tá nessa seara do futebol feminino há mais tempo tem muito mais acesso às jogadoras, muito mais acesso às técnicas. Então, eu acho que também tem uma relação pessoal que às vezes pode acabar interferindo, sabe? Na forma de tratar. Porque eu tenho uma postura de... Eu não quero ser amiga de ninguém. Eu tenho os meus amigos na minha vida pessoal. Na minha vida profissional, eu preciso me comunicar com o torcedor. Eu falo especificamente num canal do YouTube, no Ouvinte Santos, sobre o futebol feminino do Santos, né? Que eu acompanho todos os jogos, etc. Eu sei que tem um monte de gente no clube que tá insatisfeita com as coisas que eu digo. Mas eu não preciso que as jogadoras sejam minhas amigas, sabe? Eu preciso falar o que eu vi no jogo. E eu acho que tem gente que
conhece muito melhor, às vezes tem um medo de magoar, e eu acho natural e não acho proposital, mas acho que é um problema. E eu acho que é até porque, primeiro, elas usam as redes sociais de uma forma muito mais acessível do que os jogadores. Então, a chance delas verem as coisas que a gente posta, assim, é muito maior. Elas seguem a gente, pelo menos, tipo, eu tenho muito contato com as meninas do Palmeiras. Então, Aí um exemplo. por frequentar zona mista e tudo mais, você vai lá e posta, sei lá, um vídeo de uma pergunta na zona mista. Ela vai te seguir automaticamente. E aí você pensa 2 vezes antes de fazer uma crítica depois. Então eu acho que é uma aproximação maior. Se eu postar um negócio falando, sei lá, Lua falhou num gol, ele não vai ver. Exatamente. Ele não vai ver. Entendeu? E algumas jogadoras, até por falta de preparação, e isso. De assessoria, né? E elas acabam levando pro pessoal, entendeu? Muito. Então você faz uma crítica, ela falhou na cobertura da bola. Ela vai achar que não todas, claro, mas acontece. Algumas jogadoras sentem que é pro pessoal, elas sentem que é um ataque, digamos assim. E não é. É uma leitura do jogo, é uma crítica. Mas é uma crítica que não é direcionada a ela, é uma falha. Então, eu acho que isso acaba deixando muita gente com o pé atrás. Ainda mais as pessoas que estão começando agora nessa parte do futebol feminino, do jornalismo, tipo, jornalistas mais novas, porque eu conheço muitas meninas, tipo, a Tainá Fiore, assim, que são mais da minha idade, que estão começando agora e sentem que tem que ter um cuidado redobrado pra falar do futebol feminino. Só que eu também acho que existe o medo das pessoas acharem que você criticar algo no futebol feminino é uma... Torcer contra. Isso, e também é uma munição para elas poderem falar mal. Então eu lembro que quando o Brasil foi eliminado, eu falei muito mal, eu critiquei muito a seleção brasileira como federação, como tudo. Critiquei bastante no Twitter, e eu lembro que um cara citou o meu tweet e falou, tá vendo, nem mulher gosta de futebol feminino. É isso. Sendo que eu falo de futebol feminino quase todo dia lá, sabe? E, tipo, apoio muito a modalidade, só que é uma crítica que eles aproveitam pra usar de uma forma negativa. Exatamente. Eu acho, então, que tem esses 2 aspectos. Você ter medo de dar munição e essa proximidade de saber que elas vão ver, que você não quer magoar a jogadora. É isso, eu não acho que é intencional. Não acho que é intencional. Sim. É uma cultura, talvez, como as coisas se encaminharam até aqui. Eu também acho que a profissionalização do futebol feminino no Brasil passa por um processo de melhorar essa questão do assessoramento pessoal, do uso das redes e afins. Eu falei que é difícil falar com elas, porque eu tentei algumas entrevistas e, assim, realmente passa por assessoria e, vamos ver, e com muita antecedência e nunca pode ver. Por exemplo, a Marta tá aberta aqui, caso ela queira vir falar com a gente, tá totalmente liberado o espaço, mas é impossível. É impossível você fazer uma entrevista com a Marta. Mas aí eu acho que também é uma parte de assessoria dos clubes, né? Porque... Não acha? Discordo. Porque eu enfrentei dificuldades com assessorias pessoais das jogadoras. Então, assim, é claro, óbvio, a gente tá falando de casos e casos. Estamos enumerando casos com maior dificuldade e casos com nem tanta dificuldade. E existem casos que, às vezes, a assessorada nem sabe dos pedidos que estão chegando. Eu passei por um caso desse. Então, assim, também existe uma estrutura ali de blindar, talvez, as jogadoras ou de nem repassar todos os pedidos que são feitos. Então, é difícil também lidar com isso recentemente, ainda mais eu tentei entrevistas, assim, muito antes da Copa, porque eu sabia que quando chegasse perto da Copa, ia ficar mais difícil, obviamente. Então, assim, por um lado, é muito difícil de acessar, às vezes, quando você tem uma ideia legal, quer fazer um material legal, e aí, por outro, algumas até você consegue abrir a porta e conseguir fazer uma entrevista e um material legal. Mas é isso, é um esforço diário, né, de você ir atrás também e tentar mostrar um pouco. E a gente sabe que Brasil é até mais fácil, né, mas quando a gente fala de Libertadores, por exemplo, feminina, a falta de informações das equipes que disputam a Libertadores feminina. Então, é até difícil a gente conseguir falar com jornalistas que trabalham nesses países fora do Brasil para obter informações. Sim, eu concordo. Mas eu acho que melhorou muito. As coisas estão melhorando, e se hoje a gente tem espaço para criticar, para falar de uma forma mais impessoal, eu acho que a tendência é que isso vá mudando.
Me incomoda quando vira uma coisa com que alguém acha que é pessoal, porque o futebol, muitas vezes, ele é zero pessoal. Você, torcedor, com a sua relação com o seu clube, com a sua seleção, etc., não é nada contra a pessoa que você sequer conhece, mas eu acho que a tendência é esse afastamento maior, essa impessoalidade. Eu acho que a profissionalização do futebol feminino exige essa impessoalidade. Então, eu torço para que isso aumente. Com certeza. Eu acho que falta essa preparação, até a questão psicológica que a gente viu muito nessa Copa com o Brasil. Então, eu acho que realmente, a preparação psicológica, pra mim, é um ponto que precisa evoluir muito no futebol feminino. E eu digo, tanto dentro de campo, pra saber lidar com as decisões, mas também fora dele, pra saber lidar com essas críticas. Porque antes, alguns anos atrás, as jogadoras quase não ouviam essas críticas. Então, eu acho que com o aumento da visibilidade, com mais pessoas querendo consumir o produto futebol, elas tendem a aumentar. Por questões de melhoria tática e técnica, né? Então, o futebol hoje, taticamente, tecnicamente, exige muito mais delas. Eu acho que elas passaram muito tempo desacostumadas com essas críticas e agora realmente é um baque. E, eu entendo, não é culpa delas. Porque agora que a modalidade tá sendo mais falada, tá sendo mais vista por todo mundo. Total. Então, eu acho que realmente a questão psicológica é algo que a gente precisa melhorar bastante. E que a gente tem uma geração muito nova também, que tá aprendendo a lidar com isso, trocando o pneu ali com o carro andando, né? Então, acho que passa por isso. A seleção brasileira tinha uma psicóloga, mas a gente fala de um acompanhamento também de clube ou até pessoal, né? No caso das jogadoras, para ajudar também nesse processo, né? Porque faz parte. Agora, Anitta, estamos chegando ao final do nosso episódio e vamos, então, às apostas, né? Tá bom. Pros 2 jogos, né? Tá bom. Terceiro e quarto, pela mística, vai dar 2-1 pra Austrália. É torcida, não é crença. Acho que a Suécia vai ganhar. Mas eu tô torcendo pra dar 2-1 pra Austrália. Tá, eu vou de... Ai, meu Deus, que difícil não apostar na minha Suécia. Elas são muito altas, elas têm uma vantagem física muito relevante. Vamos lá de 1-0, então, Austrália, só pra ficar diferente. E pra torcer pras Matildas. Que eu quero ver aquele país feliz. Eu acho que 1-1 e vai pros pênaltis. Ousada. E a Sam Kerr vai fazer o pênalti decisivo que vai dar o terceiro lugar pra Austrália. E eu realmente quero que a Austrália ganhe pra deixar todo mundo feliz. A Austrália feliz de novo, né? Inglaterra e Espanha. Vai dar Inglaterra. Vai dar 3. Menor o placar, não sei. Não, porque se a gente pensar no desenho do jogo tipo Austrália e Inglaterra, que ali a Austrália tava quase chegando ao empate, e aí a Sam Kerr perde o gol e a Inglaterra vai lá e faz o terceiro, de repente o fim do jogo pode ficar um pouco mais aberto aí, né? Não dá pra dar brecha pra essa Inglaterra, gente. Qualquer oportunidade elas aproveitam, é impressionante. Cara, 3-2, vai. Tá bom, o 3 ela concordou com a gente, Anitta. Mas é que eu acho que a Espanha tem muito potencial pra deixar esse jogo muito complicado Eu pra acho Inglaterra. também, eu acho que vai ser um jogão. Não, tenho certeza disso, mas eu acho que coletivamente a Inglaterra vai conseguir frear a Espanha da mesma forma que conseguiu deixar a Austrália perdidinha, especialmente no primeiro tempo. E eu acho, assim, se você me perguntasse antes da Copa qual era o jogo que eu mais queria ver, eu acho que eu ia falar Inglaterra e Espanha. Não na final, mas, gostaria de assistir essa partida. Mas a gente apostava, né, na Inglaterra como Sim. finalista, lá no começo. Sim, a gente achou que o Japão fosse chegar na final, né? Queria tanto. Não, eu acho que era mais um desejo, né? Mas elas começaram a Copa empolgando muito, até empolgando bem mais do que a Inglaterra. Sim, exatamente. com certeza. Então é isso, chegamos ao final do programa. Muito obrigada a todo mundo que acompanhou com a gente até aqui. Foi uma discussão super legal sobre a Copa, futebol feminino. E é um espaço muito importante pra gente falar sobre essas coisas, né? Na semana que vem a gente volta, então, com esse pós-Copa. E você se inscreva no canal do Denilson Show, ative o sininho pra ficar por dentro de todas as informações. Anitta, muito obrigada pela sua presença aqui. É um prazer poder falar de futebol feminino, de futebol com você. Gente, muito obrigada pelo convite, foi muito legal. Mal vi o tempo passar, sempre vamos falar de futebol feminino e de Copa do Mundo. É isso, muito obrigada, Anitta, pela participação com a gente. Obrigada, Aline. Fiquem de olho no canal do Denilson Show, que tem muita coisa legal vindo por aí. Novos programas pra você acompanhar. E é isso, até semana que vem com o programa pós-final. É isso, até mais.
Sportsbet.io, aqui dá mais green. Vem pra IO.